Ó, o Pedro Esaki, em caso de histórias com mais de um ponto de vista, cada um dos pontos de vista deveria ter o seu próprio roteiro e seu próprio arco, evento, incidente, etc. Pedro, sei lá, em teoria sim, né? Em teoria, se você está colocando um personagem com um ponto de vista na sua história, ele vai narrar por alguma razão. Então ele está ali por uma razão forte. Eu imagino que ele está influenciando na história, ele não é alguém totalmente acessório. Então, sim, ele deveria, no mínimo, ter um arco, né? Talvez não tanta coisa aconteça com ele, mas algumas coisas acontecerem para justificar ele estar ali narrando a história do ponto de vista dele. Alguém tipo Abajur, que não faz nada, só ilumina, não é tão bom, tá? Fica meio besta. É mais interessante, sim, você botar um personagem que narra interferindo, fazendo, acontecendo e se transformando também. É mais interessante. A Kelly Mello, está tudo pronto na minha cabeça, mas eu não sei, de repente me deu insatisfação. Mas você nem começou escrevendo, já está insatisfeita, Kelly? Kelly, começa a brincar, faz as fichas, faz o roteiro, escreve na parede. Começa a brincar. Só na cabeça, não. Só na cabeça, gente, nossa, vocês não sabem quantos milhares de autores eu já acompanhei que tinham a história na cabeça e a história não passou para o papel, tá? Então, esse canal aqui foi todo construído na premissa de que o escritor começa com a ideia na cabeça e acaba com ela escritinha no papel. Tá? Desde 2001. Com essa premissa. Não abandonamos essa premissa ainda. Não, estamos na insistência. Escreva seu livro, né? Então, querida, mãos à obra aí. Mãos à obra. Se tem coisa que a gente fala é sobre isso. Né? Materialize aí a sua vontade. Deixa eu ver uma pergunta aqui para mim. Lucy Norton me perguntando: o que você acha de uma pessoa perdida que escreveu uma história, publicou com editora e depois que publicou, deixou de gostar da história e resolveu reescrever? Esquizofrênico que chama? Não, Lucy, não. Os autores vivem fazendo isso. Vivem. Às vezes o autor se apaixona pelo personagem, então fica voltando àquele personagem, mesmo que troque de nome, fica voltando àquele personagem e desenvolvendo outros desdobramentos da sua história em outros livros. Às vezes o autor faz isso. Às vezes o autor fica infeliz com algo que publicou e resolve reescrever. Tudo bem, é só uma sugestão. Se você está nesse processo ainda, não publicou a nova versão, eu sugiro que você troque os nomes e mexa um pouco na história para ela parecer outra história, tá? Para você não frustrar, digamos, quem tenha lido a sua primeira história. Então você muda o suficiente, dá outra roupagem, para fazer de conta que, ainda que você esteja abordando a mesma temática, você está agora abordando de uma maneira um pouco diferente. Ou seja, faz de conta que é outra história. Sugestão, se quiser, né? Aqui temos também o Leonardo Melado. No final, temos que ser criativos de qualquer forma. O único jeito de bater é o ChatGPT. Verdade, Leonardo. Tem já várias pessoas, né, comentando sobre como ser melhor que o ChatGPT. Lembrando que essa chonguinha aí vai evoluir, né? Ela vai melhorar. Então, uma das coisas que eu acho mesmo é isso. Isso de ser tomado pelo personagem, por exemplo, eu duvido muito que uma inteligência artificial, né, seja cometida por um personagem, duvido. Isso é muito humano, né? Isso tem muito de subconsciente, tem muito das, né, coisas que a gente nem sabe que estão acontecendo. Então, é isso mesmo, a gente tem que inventar, criar, ir para direções inesperadas. Exatamente. Temos aqui a Edileuza Silva. E se a transformação do protagonista após o conflito principal for inverso? Ele passa de gentil a arrogante e não compassivo. É errado? Não. Nada errado neste mundo. A curva de transformação do seu personagem
pode perfeitamente ir do super quieto para o super selvagem, né? Porque não tem a curva certa, não tem a transformação certa. Havendo transformação e ela sendo coerente com o que acontece com o personagem, tá valendo, claro. Uma história que eu amo, que eu já citei aqui, que é O Chamado Selvagem, é a história de um cachorro, né, do Jack London, maravilhoso Jack London, é a história de um cachorro que vira lobo, né? Então, o que acontece com ele? Ele é um cachorro que vive super bem numa casa super rica e ele é roubado e ele é colocado para trabalhar puxando trenó e acontece um monte de horror com ele é muito maltratado e ele tem que aprender a se virar. Ele que era um cachorro que vivia no bem bom, de repente tem que aprender a se virar. Só que ele aprende, né? Ele vai ficando cada vez mais selvagem. Ele vai ficando cada vez mais bravo, ele vai ficando cada vez mais dominante, ele vira um alpha dog total. Até que ele escapa. E ele escapa e ele vai viver no meio dos lobos. E ele se dá super bem. Então, exatamente, o percurso de transformação dele é do bem bom para um lobo selvagem. É maravilhoso. Começa um poodle. Não é bem um poodle, ele começa com um cachorrão, né? Mas ele acaba com um lobo feroz. Aqui, o Josélio, no caso do livro onde a história se passa toda em uma semana, é recomendável colocar um dia da semana em cada capítulo ou fica pastelão? Não tem resposta. Tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Experimenta colocar e vê se é excessivo. Sempre, a regra é essa, tá? Se tá sobrando, tira. Então, se a pessoa conseguiu entender perfeitamente que dia é, então você não precisa dizer lá em cima. Se tá confuso, né, não tá tão esclarecido aí, tem muito jogo, é um personagem que entra, outro que sai, é mil falas, pontos de vista, aí põe. Não tem regra não, a gente tem obras com as duas coisas, sem sinalizar e sinalizadinhas. Tem obra que sinaliza a data, sinaliza a hora, né? Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.